Que a graça e a paz do Senhor seja sobre todos os amados irmãos. Meus amados, é com alegria que nós estamos chegando à última lição do nosso trimestre, que trata da Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A nossa lição de hoje, de número 13, hoje, 28 de junho do ano de 2020, a batalha espiritual e as armas do crente. O nosso texto áureo se encontra na carta aos Efésios, capítulo 6, verso 11, e nos diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A verdade prática nos diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. E a leitura bíblica em classe se encontra na carta aos Efésios, capítulo 6, versos 10 ao 20, e nos diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos na manhã deste dia, te pedimos, Pai, que Tu venha nos cobrir com Tua graça, abençoa a Tua igreja, fortalece a Tua igreja, nos dá força, Senhor, e as armas certas para que possamos vencer a batalha contra as hostes espirituais da maldade, até que Teu Filho venha nos buscar. Fala conosco, nos instrui, nos ensina e nos dá um novo trimestre de vitória, livrando o mundo dessa doença terrível e fazendo com que a Tua igreja possa voltar ao convívio, à comunhão, à unidade, juntos, presencialmente na casa do Senhor. Muito obrigado por tudo, meu Senhor, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, como dissemos, a lição, a batalha espiritual e as armas do crente. Nós vivemos uma batalha contra as hostes espirituais da maldade, contra os espíritos malignos. E o apóstolo Paulo diz, no versículo 12, que nós temos que lutar contra estas hostes nas regiões celestiais. E é interessante essa expressão, nas regiões celestiais, porque nós podemos ver no conteúdo das Escrituras Sagradas que as hostes espirituais da maldade, que os demônios, eles não perderam acesso às regiões celestiais. Eles ficam entre os céus e a terra, acusando os crentes. Nós podemos ver lá no livro de Jó, que havia uma reunião dos anjos de Deus com o Senhor, lá diante do trono do Senhor, e de repente apareceu lá um espírito, e era Satanás, e o Senhor disse: de onde tu vens? E ele disse: eu venho de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó, como ele é justo, reto, fiel, temente a Deus,
e se desvia do mal, e Satanás estava nas regiões celestiais e vinha de passear pela terra. Então nós podemos ver que ele não perdeu esse acesso. Observamos também lá no livro dos reis, no período do rei Acabe, da rainha Jezabel, que Acabe estava para sair para a batalha na Síria, em Ramote e Gileade, quando houve uma reunião nos céus e Deus ele pretendia enviar alguém para a terra para persuadir Acabe para ir pelejar contra o rei da Síria em Ramote e Gileade, e o Senhor perguntou: quem é que eu vou enviar? E apareceu um espírito maligno lá na reunião celestial e disse: eu irei, e eu serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas de Acabe. Portanto, nós podemos observar que essas hostes, elas ainda têm acesso às regiões celestiais para nos acusar. E esse acesso será perdido durante o período da grande tribulação. Basta que os irmãos leiam o Apocalipse capítulo 12, quando naquele texto é dito que Satanás será definitivamente expulso dos céus e das regiões celestiais. Mas por enquanto ele fica a nos acusar diante do Senhor. É por isso que nós precisamos nos armar, porque ele está sempre à espreita e anda em nosso derredor buscando aquele que possa tragar. O primeiro ponto da nossa lição fala no preparo espiritual do crente para a batalha. Precisamos, em toda guerra, é necessário se estar preparado para essa batalha. O primeiro subponto fala em ser fortalecidos no poder do Senhor. Como Paulo diz no versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É preciso que a gente não confunda esse poder com aquele poder de realizar milagres, de profetizar, de fazer proezas, de falar língua estranha. A força desse poder é a força do arrependimento. Nós podemos observar no livro de Atos, quando Pedro pregava para aquela multidão, e a multidão perguntava o que deveria fazer para chegar à salvação, aí ele dizia, a primeira palavra que ele disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o poder, o dom do Espírito Santo. Então esse poder, ele é recebido através do arrependimento e da santificação. Sem arrependimento e sem santificação não há poder de Deus. E nós temos visto a miúde muito poder estranho espalhado aí pelas nossas igrejas, porque é um poder sem arrependimento e um poder sem santificação. Esse poder não é poder de Deus. O segundo subponto diz que nós estamos estar vigilantes em toda oração e súplicas. É evidente que a oração é importante, mas a vigilância precisa estar antes. Jesus, ele nos exortava e dizia: vigiai e orai. Ele não dizia orai e vigiai. Vigiai e orai, porque sem a vigilância espiritual, a oração não tem sentido. E eu gostaria de parafrasear um pouco o autor da nossa revista desse trimestre. Ele fez uma pergunta e disse, aliás, ele falou sobre os irmãos fazerem uma pergunta para ele e sugeria a ele: quantas vezes nós devemos orar por dia? Qual o horário da oração? Será quando a gente acorda? A oração será quando nós vamos nos alimentar e agradecer a Deus? Nós devemos orar quando vamos dormir? Nós devemos orar nas situações difíceis? Quando nós devemos orar? E o apóstolo Paulo, ele responde essa pergunta dos irmãos. E essa resposta, ela vem clara e inequívoca. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Então, se alguém não sabe exatamente a hora, o momento que deve orar, ele deve orar sem cessar. Orar sem cessar é estar sempre em espírito de oração e principalmente em vigilância. O segundo subponto fala no conhecimento do campo de batalha espiritual, onde no primeiro ponto se trata das astutas ciladas do diabo. A expressão diabo, no grego, diabolos, quer dizer caluniador, acusador. É função dele nos acusar.
E seria função nossa pelejar para que a acusação dele fosse falsa. Porque a acusação que o diabo faz de alguns crentes é a acusação verdadeira. Crentes que andam segundo a carne, mas não andam segundo o Espírito. E que ele possa continuar nos acusando, mas nos acusar com a mentira, com a calúnia, com a falsidade. Que nós possamos conhecer esse campo de batalha e conhecer as astutas ciladas dele. Ele é caluniador. E a expressão Satanás quer dizer inimigo. Ele é inimigo desde o princípio. Ele foi inimigo da família quando ele destruiu a comunhão entre o marido e a mulher lá no Jardim do Éden. E ele continua sendo inimigo do homem e tentando fazer com que o homem saia da presença de Deus. Voltando para Jó, ele disse: eu venho de passear pela terra. Ele anda passeando pela terra, buscando a quem possa tragar. Ele anda ao nosso derredor. Então, essa lição, ela nos exorta a termos cautela, termos cuidado e vigiarmos para não cairmos nas astutas ciladas dele. O segundo subponto fala no conflito contra o reino das trevas. Nesse conflito, nós estamos numa disputa. Mas os irmãos estão disputando entre si, disputando cargo, disputando poltronas nas igrejas, disputando posição eclesiástica, mas nós não estamos aqui para lutar contra a carne e o sangue. Nós fomos levantados para lutar contra as hostes espirituais da maldade. O irmão não é meu inimigo é Satanás. Então, nós não disputamos contra a carne. Aliás, meus irmãos, se nós corrermos para o livro que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, quem peleja contra a carne é o Espírito Santo. Está escrito lá: o Espírito peleja contra a carne para que não façais o que vós quereis. O Espírito Santo peleja contra a minha carne, que é maldita, contra a minha carne, que é ruim, contra a minha carne que quer o mal para mim, contra a minha carne que quer me fazer pecar. Então, quem disputa contra a minha carne é o Espírito Santo. Eu disputo contra as hostes espirituais da maldade e não disputo contra a carne e sangue. Não disputo contra o meu irmão. O terceiro e último subponto desse ponto 2 trata das agências das potestades do ar. Nós podemos ver, meus amados, que em tudo existe hierarquia. Existe hierarquia na sociedade, nós temos as nossas autoridades, a quem devemos obedecer, os nossos governadores, os nossos prefeitos, a polícia militar, o exército brasileiro, a presidência da República. Nós devemos obedecer às leis e nós estamos debaixo de hierarquia. Existe hierarquia nas empresas, nós temos nossos patrões, nossos superiores, a quem devemos obedecer. Existe hierarquia na igreja. No livro, na carta aos Hebreus, o autor da carta diz que nós devemos obedecer aos nossos pastores, porque eles velam pelas nossas almas. Nós temos hierarquia no seio da família, estudamos na semana passada. A esposa deve obedecer o marido, os filhos devem obedecer os pais. Nós temos hierarquia nos príncipes das trevas. No inferno existe uma hierarquia, existe lá Satanás, que é o superior e o líder de todas as hostes. Existem os principados, como diz Paulo, as potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade. E nós precisamos observar que eles são poderosos, são malignos e são astutos. Precisamos estar atentos. Assim como também existe hierarquia nos céus. Nos céus, o maior de todos é o nosso Deus. E nos céus existem os arcanjos. A palavra arcanjo é uma conjunção de duas palavras gregas, arque e ângelos, que quer dizer literalmente líder dos anjos, chefe dos anjos. Existem os anjos, os querubins, os serafins, e a palavra de Deus fala em todos eles. Então, existe hierarquia. E as agências das potestades do ar, elas são também hierarquicamente divididas. O terceiro e último ponto fala nas armas espirituais indispensáveis ao crente.
quando no primeiro subponto trata da armadura completa de Deus. Evidentemente que nós estamos tratando de uma guerra. Essa guerra não é física, essa guerra é espiritual. E como em toda guerra, é necessário haver uma preparação para esta guerra. Ninguém sai para a guerra despreparado. Quando saímos para a guerra, nós precisamos conhecer as estratégias do inimigo, nós precisamos nos armar com as armas necessárias para combater esse inimigo. E o apóstolo Paulo, nesta carta aos Efésios, no último capítulo, capítulo 6, ele trata dessa armadura. Naturalmente, ele está fazendo uma comparação metafórica com a armadura de um soldado romano. E aí é onde entra esse último subponto da nossa lição, o segundo deles, as armas indispensáveis para a defesa. Um soldado romano, quando ele saía para a guerra, ele não saía sem se cingir de um cinto. Esse cinto era colocado na sua cintura e ali naquele cinto ele levava a espada, levava a adaga, aquele cinto prendia o restante da sua armadura. Ele levava também uma couraça, essa couraça era uma proteção para o peito e para o pescoço, para qualquer investida do inimigo. Então, o apóstolo Paulo faz uma metáfora, que nós devemos nos cingir com o cinto da verdade e com a couraça da justiça. Aquele que quer estar armado contra o inimigo, é necessário que ele ande na verdade. E é necessário que ele se utilize da justiça. O crente precisa ter palavra e honrar a sua palavra. O crente precisa abrir os lábios e estabelecer a verdade nos seus lábios, mesmo que esta verdade e mesmo que essa justiça lhe traga prejuízo. Aliás, na área física, a verdade, na área humana, a verdade e a justiça trazem mais prejuízo do que lucro. É mais fácil lucrar com a mentira e com a injustiça do que lucrar com a verdade e a justiça. Na área humana, mas a verdade e a justiça nos traz grandes lucros nas regiões celestiais, que me dão a condição e a capacidade de vencer o nosso inimigo, que é poderoso, é maligno e é astuto. Então, eu preciso andar na verdade e eu preciso andar com justiça. O soldado romano, ele não saía à guerra sem utilizar um calçado, onde nesse calçado ele levava algumas setas. Esse calçado protegia os seus pés das pedras no caminho, principalmente soldados de infantaria, né? E o apóstolo Paulo diz que nós devemos calçar os pés para ir para essa guerra. Calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Paz que está faltando entre muitos de nossos irmãos, que vivem em disputa, que vivem em guerra, que vivem em conflito, que vivem em dissensão e têm a coragem de dizer que são crentes, que vão morar no céu. Meus amados, Jesus, como diz Isaías, capítulo 9, verso 6, ele é o príncipe da paz. Paz que está faltando entre marido e mulher, paz que está faltando entre pais e filhos. Se não estiver com esse calçado, nós vamos machucar nossos pés e vamos perder essa guerra. O apóstolo Paulo fala também que nós devemos conduzir um escudo, como o soldado romano conduzia um escudo. Esse escudo ele serve para nos proteger das armadilhas e das setas que vêm do inimigo. O escudo da fé. Lembrando que a palavra fé no grego, pistes, significa também fidelidade. Então, para que nós possamos vencer essa guerra, nós precisamos ser fiéis. Fiéis a Deus, fiéis no lar, na família, fiéis ao marido, fiéis à esposa, fiéis ao irmão, fiéis na sociedade, fidelidade que está faltando a muitos, fidelidade que está faltando em todas as áreas, honradez que está faltando em todas as áreas. Mas ainda existe crente, porque ainda existem 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. O soldado romano também não saía sem proteger a cabeça das massas que vinham contra a sua cabeça, o seu cérebro.
E para proteger a cabeça eles utilizavam o capacete. E o apóstolo Paulo fala que nós devemos conduzir o capacete da salvação. Eu preciso ter segurança de que eu sou salvo. Eu não vou ser salvo amanhã quando Jesus voltar, eu sou salvo hoje. Porque o sangue de Jesus me salvou. Eu não fui salvo com sangue de cordeiro, com sangue de bode. Eu fui salvo com o sangue de Jesus Cristo. Então eu sou salvo hoje, sou salvo amanhã. Isso não tem nada a ver com calvinismo ou arminianismo. Isso tem a ver com fé. Precisamos ter segurança da nossa salvação. Porque sem a segurança da salvação, como nós vamos combater essas hostes espirituais? E o que dá a segurança da minha salvação é a verdade, é a justiça, é a paz, é a fidelidade. E por último, meus amados, o apóstolo Paulo diz que o soldado romano ele levava uma espada. Nenhum soldado, principalmente soldado de infantaria, ia para a guerra sem conduzir uma espada. E o apóstolo Paulo fala que nós precisamos conduzir essa espada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus negligenciada por muitos, que dizem amar a palavra de Deus e conseguem passar 24 horas do seu dia sem tocar na palavra e tem coragem de dizer que não tem tempo. Eu não consigo entender as pessoas que dizem que não tem tempo. Meus amados, Deus ele deu 24 horas todos os dias para todos nós. O tempo é só uma questão de escolha. O que eu vou fazer com o meu tempo? O irmão que está me ouvindo tem as mesmas 24 horas do dia que eu tenho. Agora, o que eu vou fazer com o meu tempo? E o que o irmão vai fazer com o seu tempo? Aí é um problema que nós vamos decidir, nós vamos escolher. E nós temos tempo sim para a palavra de Deus, porque nós temos tempo para almoçar, nós temos tempo para jantar, nós temos tempo para tomar banho, nós temos tempo para escovar os dentes, nós temos tempo para fazer as nossas necessidades físicas. E por que não temos tempo para a palavra? Será que todas essas coisas são mais importantes do que a palavra? E muitos estão perecendo às astutas ciladas do diabo, porque não estão buscando a palavra de Deus. Só existe uma coisa que santifica, é a palavra de Deus. Está escrito, santifica-os na verdade, foi a oração de Jesus por nós. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, meus amados irmãos, exorto-vos a não se apartarem da leitura e da meditação profunda na palavra de Deus. Em nome de Jesus, não passem um dia sequer, um momento sequer, sem estar mergulhado na palavra. Mesmo que você, muitas vezes, sacrifique em outras coisas, não é? Talvez a gente pudesse sacrificar até coisas que nem edificam, que são até ruins. Muitas programações de TV, muitos momentos nos celulares que muitas vezes, em alguma situação, nos fazem mal, né? Utilizando a palavra de Deus. Meus amados, que Deus em Cristo os abençoe e que a carta aos Efésios, que foi estudada nesse trimestre, mesmo de maneira virtual, possa edificar e santificar cada um dos amados irmãos. Deus os abençoe em Cristo, em nome de Jesus.